Se você tá se sentindo sozinho nesse estudo para vestibular pro Enem, esse vídeo é pra você. Olá, eu sou a Dani, eu sou estudante de medicina pelo ProUni e esse é o meu canal Estudando com a Dani. E eu comecei a fazer os primeiros vídeos aqui dando dicas sobre o ProUni, que é o programa em que eu consegui entrar pela faculdade, falando sobre o Enem, sobre redação, mas eu decidi trazer algo um pouquinho diferente que eu não vejo tanto aqui nessa plataforma e nem nas plataformas vizinhas. Coisas que pudessem acolher os vestibulandos, para que vocês possam entender que é normal o que vocês estão sentindo, que tá tudo bem se sentir angustiado, tá tudo bem se sentir atrasado, e que vocês pudessem se acolher nesse momento, e que talvez esse processo de vestibular que foi tão doloroso pra mim, que é doloroso pra vários outros medicinas, né, que vão passar esse ano, que vem, outras pessoas que estão aí tentando outros cursos, mas que pra vocês não sejam tão doloroso assim. Porque é um momento que marca muito a gente, a época do vestibular. É uma época de incerteza, é uma época de muita insegurança, de sentir que não é capaz de conseguir aquilo. Então, eu vou começar a trazer vídeos sobre isso. E falando sobre a questão de se sentir sozinho, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é por que a gente tem essa solidão quando a gente está estudando para o vestibular, quando a gente está estudando para o Enem, e entender o porquê isso acontece nos ajuda a aprender a lidar com isso. Por exemplo, a questão da solidão é porque a gente acaba se isolando, certo? Porque a gente acaba estudando. Dependendo da sua rotina, tem gente que vai estudar o dia inteiro, tem gente que vai estudar, vai trabalhar, às vezes faz outra faculdade pra tentar entrar no curso que quer. Então você acaba tendo menos tempo de vida social, de vida pessoal, a gente acaba negligenciando a si próprios e a gente acaba se isolando mesmo. E isso também é resultado de um outro fator. Como geralmente as pessoas não entendem o esforço que a gente está demandando naquilo dali, as pessoas não entendem que aquilo dali demanda esforço psicológico, né, principalmente, e que também, sim, a gente vai se sentir cansado fisicamente de estar estudando ali pro vestibular, pro Enem, independente se você trabalha também ou não, a gente acaba não conversando com as pessoas tanto, talvez os familiares, os parentes, amigos, a gente acaba se fechando ali numa redoma de só vestibulandos. E a gente acaba fazendo isso com muita frequência até sem perceber. Mesmo que você não tenha outros amigos presenciais ali que estejam no vestibular, você acaba ali num grupinho no WhatsApp de vestibulandos, uma conta ali no TikTok, no Instagram, enfim. E isso é muito comum de acontecer. As pessoas não conseguem entender o que a gente está passando porque elas não passaram por aquilo. Então, quando eu estou na mentoria Power, que tem meus mentorados que falam, Dani, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me comparando demais, eu consigo entender, porque eu consigo me ver naquela pessoa que eu também passei por aquilo. É um processo. Mas eu falo pra vocês, tentem não se isolar totalmente. Pelo menos escolha uma pessoa, duas pessoas da sua confiança, que talvez elas não tenham passado por aquilo, mas que você saiba que elas vão te ouvir. Não precisa ser parente, não precisa ser alguém 100% ali, nossa, que tá ali com você todo dia. Mas nem que seja uma amiga à distância, mas que seja alguém que você consiga desabafar. É muito importante, gente, muito importante. Alguém que você consiga desabafar e dizer, olha, eu tô muito chateado com o simulado que eu fiz hoje, eu tô com medo de não passar de novo. Alguém que você consiga transmitir isso pra fora, de verdade. E se você não tem essa pessoa, eu vou deixar aqui embaixo o meu @do Instagram. E o meu direct, gente, tá aberto pra receber a mensagem de vocês me mandarem mensagem, de verdade. Eu ainda tenho minha melhor amiga, que era ela que eu desabafava, né? Ela passou antes de mim, ela foi fazer direito, né? Ela tá quase terminando, inclusive. E eu demorei, como eu falei, passei 3 anos pra poder passar no meu curso. Demorei bastante, mas eu consegui. E era ela a pessoa que falava, olha, eu acho que eu não vou passar, eu vou desistir, enfim. E é uma pessoa essencial, que te ajuda muito. E se você tem a oportunidade também de fazer terapia, não deixe de fazer terapia. Procure psicólogos que tenham essa pegada mais da questão emocional, de estudante, de tudo mais. Eu vou deixar aqui o @ também de um psicólogo que eu sigo, que é o psicólogo Vinícius, que ele já é mais voltado para essa questão educacional também, que talvez vocês possam ali até conversar com ele para ele ajudar vocês. E uma outra coisa importante, que eu quero que você preste atenção, desliga o que você estiver fazendo agora, se você está assistindo esse vídeo mexendo no celular, mas preste atenção. Você não tá errado de se sentir assim. Não é algo anormal, você não tem problema nenhum, você é um ser humano que tem sentimentos. Então tá tudo bem você ter medo da prova. Tá tudo bem você achar que não vai passar, porque não tem como a gente saber quando vai passar. Você pode estar no seu ano da aprovação e não sabe. Você pode estar a caminho aí de fazer seu último Enem esse ano e você não sabe. O ano da minha aprovação foi o ano de 2023, né? Eu comecei a faculdade em 2024, ano passado. Mas eu não fazia ideia em 2023 que eu ia fazer o último Enem. Eu fiz o meu último Enem e eu não fazia ideia que era o último Enem. Eu tive uma crise de ansiedade, gente, terrível na prova. Depois eu posso fazer um vídeo aqui contando pra vocês. E eu não tinha ideia que, apesar de tudo, daria certo. Que aquele era o meu último Enem. Então, isso é mais comum do que parece. Então não se martirizem por isso. Não se culpem por isso. E se acolham. E uma outra coisa importante. A pressão interna nossa, que é o que eu acabei de falar, de nossa, eu preciso passar esse ano, eu preciso fazer isso, e a pressão externa também interfere de a gente se sentir sozinho, que a gente acha que tá enfrentando tudo sozinho, que não tem ninguém do nosso lado, que a gente vai surtar, que a gente vai
enfim, se auto-explodir, se auto-exterminar, a gente fica nessa agonia, fica nesse limbo. Por quê? Muita gente tem familiares que não compreendem, infelizmente, né? Então, assim, se você é um familiar que tá vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, e que você tem algum filho, algum, sei lá, algum irmão, enfim, que esteja estudando pro vestibular, seja uma pessoa sensata. Não fica perguntando, e aí, quando é que você vai passar? E aí, como é que foi a prova? E aí, você já tá melhorando os estudos? E aí, tá acertando quanto no simulado? Você tem um senso? Não faz isso. Porque a pessoa pode estar, assim, super craque. Mas se ela errar uma questãozinha mais no simulado, ela vai surtar e vai achar que não vai passar. A pessoa pode até também estar errando todos os simulados e chegar lá na hora da prova ela passar. Não tem como a gente saber. Então, não fiquem com essa pressão, assim, de tipo, ai, tem que passar, ai, porque fulaninho passou. Cada pessoa tem a sua própria trajetória. Porque não dá pra eu comparar um mentorado que eu tenho, que tem 2 empregos, faz faculdade e tá estudando pro vestibular pra querer medicina, comparar com a outra menina que eu ajudo, que está no 2º ano do ensino médio, numa escola particular, fazendo já a mentoria, que provavelmente esse ano, mesmo como treineira, já vai ter um desempenho maravilhoso. Eu não posso comparar esses 2 estudantes, eu não posso colocar eles 2 na mesma balança, porque não é justo. Nós temos que aprender a parar de fazer isso. E outra coisa, pra você vestibulando, para de se comparar com os colegas. Eu sei, isso é muito difícil de fazer. Eu preciso até me ouvir isso pra eu parar de fazer isso na faculdade, porque a gente acaba fazendo isso. Mas olha, é que nem eu acabei de falar. Cada um tem a sua própria trajetória. Cada um tem sua própria trajetória, tem a sua história de vida, de onde veio, qual é o objetivo. E olha, ninguém rouba a vaga de ninguém. A sua vaga na faculdade, ela já tá reservada pra você, mas ela só vai chegar até você no momento certo. Eu sei que quando a gente tá no processo, é muito difícil de aceitar isso. Quando eu recebi as minhas reprovações, eu ficava muito mal. Eu chorava muito. Eu ficava, oh meu Deus, por que eu não passei? E agora? Eu chorava muito, 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 muito. Mas quando eu passei, eu fiquei tipo, nossa, agora tudo faz sentido. E várias outras coisas que aconteceram na minha vida, no momento em que eu passei, ui, quase que cai aqui. No momento em que eu passei, nos meses que foram se seguindo, coisas na minha vida que foram acontecendo, consegui perceber que, nossa, eu realmente tinha que passar naquele momento. Não podia ser antes, nem seria depois. Era aquele momento, era o momento que eu tinha que passar. Independente de qual religião você acredita, mas tudo, absolutamente tudo, tem um momento certo. O nosso cérebro, o nosso mental, vamos dizer assim, a nossa saúde mental, precisa estar preparada para determinadas coisas. E esse tempo de vestibular é um preparatório. E quando você quer um curso que exige muito de você, principalmente quem escolheu a área da saúde, e quando eu falo área da saúde, eu não tô falando só de medicina, eu tô falando de enfermagem, eu estou falando de farmácia, eu estou falando de biomedicina, que são cursos que, apesar que todo mundo pega só a medicina e coloca ali no patamar, mas todos os cursos da área da saúde exigem muito do estudante. Muito mesmo. Então, para que você consiga arcar com as consequências, vamos dizer assim, de um curso desse, você tem que estar preparado mentalmente, psicologicamente. Então, esse momento do preparatório, até você conseguir passar, é essencial. E para cada pessoa é de uma forma diferente. Então, a gente também não pode mensurar isso com idade. E uma outra coisa também, que a gente entra nisso, é aquela autoexigência e o medo do fracasso. De, ai, nossa, eu já tenho 20 anos, eu tenho que passar esse ano. Ai, porque isso? Porque se eu não passar agora, eu vou ser um fracasso. Gente, sinceramente, a média de estudantes da universidade de cursos mais concorridos é 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você ter alunos ali de 17, 18, 16 anos é um pouco raro. Não é, não tem, mas em relação à quantidade dos alunos que tem 20 mais, são a minoria os que tem 17, 18 anos. Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, logo depois eu fiz 19. Mas era só eu e mais 2 pessoas na minha sala que a gente tinha menos de 20. O resto, todo mundo tinha 22, 23, 24, 25. Então, não se martiriza por conta disso, não. E outra, eu tinha 18, mas eu terminei o ensino médio com 16, certo? Então, assim, passei 3 anos pra poder passar, eu passei no ano em que eu faria 19, sendo que quando começou a faculdade eu ainda não tinha completado, então foram 3 anos. Mas vamos supor que eu tivesse terminado com 18, o ensino médio. Aí, 18, 19, 20, 21. Eu entrei na faculdade com 21 anos. E tá tudo bem. Então, como eu tive algo assim, eu terminei o ensino médio precocemente, vamos dizer assim, é uma história pra um outro vídeo, eu amadureci durante esse tempo, e pra mim foi essencial. Eu sei que se eu tivesse entrado na faculdade com 16 anos, não teria dado certo. Eu não teria aguentado. Eu tô no 3º período agora, e eu já passei por coisas que, se eu tivesse com 16 anos, me conhecendo naquela época, não teria dado certo. Então, isso vai de cada pessoa. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela vai fazer 19 anos agora, mas a mentalidade dela, de quando você conversa com ela parece uma menininha de 15. E o amadurecimento dela é um pouco diferente do que o meu foi, do que o seu vai ser, ou do que fulaninha ali vai ser, e tá tudo bem. Então, ter esse autoconhecimento nesse tempo de vestibular, de saber, não, se eu não passei agora, é porque não era pra ser. Mas também não é de tipo, eu vou me conformar. Não, você vai ali observar o que foi que você fez de errado, aperfeiçoar e tudo mais. Isso aí também é uma história pra um outro vídeo, caso vocês queiram. Mas ter esse autoconhecimento de saber que tudo é um processo, e respeitar o processo, e aceitar o processo, é difícil, gente, não é fácil. Tipo, nossa, eu tô aceitando o processo. É difícil, é doloroso, dói, e dói muito, mas é necessário. E eu sei que vocês vão conseguir, com o tempo, vocês vão conseguir. E uma outra coisa,
Eu já falei agora tudo sobre como é que é se sentir sozinho, por que a gente se sente sozinho, que tudo isso é normal. Mas agora vamos para os conselhos. O que fazer? Como não se sentir sozinho? Como amenizar essa ansiedade? O que fazer pra melhorar? Então, gente, primeira coisa é o que eu falei, de criar pequenas redes de apoio, pessoas em que te conheçam, ou que você vá fazer com que elas te conheçam, pra poder te dar essa rede de apoio, de te ouvir pelo menos, mesmo que eu não consiga te entender, mas que te ouça sem te julgar. Importantíssimo. Pode ser um terapeuta, um psicólogo, pode ser um amigo, uma amiga, um irmão, se você tiver, um primo, um amigo à distância, mas alguém que você possa desabafar nesses momentos. Uma outra coisa também é você conseguir definir metas que sejam para você e não sejam baseadas em ninguém, nem um medicine do TikTok, nem um vestibulando do TikTok, do Instagram, enfim, que seja baseado em você. Tipo, eu vou colocar essa meta para essa semana em que eu vou escrever uma redação. Eu vou colocar uma meta para hoje que eu vou fazer 15 questões de matemática, mas que sejam baseadas na sua rotina, sejam baseadas na sua condição. Você colocando essas pequenas metas assim, vai diminuir a sua sensação de eu não tô progredindo, eu não tô conseguindo fazer, eu estou paralisado. Vai diminuir. Vai resolver tudo? Não, mas vai amenizar. Lembrando que, gente, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos ansiedade, tristeza, tédio, enfim. Os bonequinhos lá todos divertidamente vocês já viram, né, nos filmes. Então, sentimentos é normal. O que não é normal, o que é anormal, é você ter algo exacerbado. Por exemplo, a ansiedade todo mundo tem, mas qual é o problema? Quando você tem ela exacerbada. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui não vai fazer, nossa, você não vai sentir ansiedade de jeito nenhum, porque isso aí é impossível. Mas vai amenizar ela de uma forma exacerbada. Uma outra coisa importante também é você ter momentos de pausa. Você parar para ir dormir, nada de perder a noite, e descansar. Tentar se alimentar bem na medida do possível. Tentar sair um pouquinho. Eu não consigo sair, sei lá, ir lá pro centro, mas pelo menos sair, dar uma respirada. Sair mais de fora da sua casa, dar uma respirada assim, ó. Ir na pracinha, rodar ali, dar uma volta na pracinha, depois voltar, nossa, já melhora muito. Ou então você pelo menos fazer alguma outra atividade, por exemplo. Eu não consigo sair de casa, mas eu tenho outras demandas em casa pra fazer. Por exemplo, sei lá, organizar a casa, fazer alguma coisa. Mas algo que te tire da questão de vestibular. Questão de fazer prova, de simulado. Tirar você um pouco disso aqui vai facilitar muito. E vai fazer uma higiene mental no seu cérebro também. De você começar a diminuir a pressão. E o mais importante de tudo, e que é o mais difícil de se fazer, que até hoje eu tô tentando fazer isso de uma forma melhor a cada dia, que é ser gentil consigo mesmo. Não se martirize. Não pegue uma régua que está ali ajustada para uma outra pessoa para comparar você. Não tente pegar uma zebra e um peixe e pedir ali, comparar a rapidez em qual eles vão escalar uma parede. Vocês já viram? Não sei se vocês já viram uma imagem que faz uma crítica em relação ao sistema educacional, que é mais ou menos assim. Se eu pegar uma zebra, um macaco e um peixe e pedir pros dois escalarem uma parede, quem é que vai conseguir escalar? O macaco. Obviamente, né? O macaco vai conseguir escalar. A zebra, talvez ela consiga pular por cima da parede, dependendo do tamanho da parede. E o peixe, coitado, ele vai morrer. E quando a gente se compara com outra pessoa, a gente tá fazendo isso com a gente. A gente tá fazendo dessa forma. Então, não é justo. Tenta mais pensar, nossa, o que eu penso sobre mim de que eu sou burro, que sou burra, que eu não sei fazer isso, que eu não vou conseguir? É justo comigo? Eu tô me esforçando. Talvez eu não esteja melhorando como eu acho que eu deveria estar, mas, poxa, eu não tô do mesmo jeito que eu tava no início do ano. Eu não tô do mesmo jeito que eu tava no ano passado. Minha mentalidade mudou um pouquinho em relação à aprovação. Então, seja gentil consigo mesmo. É difícil, não é algo fácil de se fazer. É uma coisa de dia após dia após dia. Mas, acredite, todo o esforço que você tá tendo agora vai ser recompensado no futuro. E quando você souber da sua aprovação, eu te garanto uma coisa. Você vai olhar assim e você vai fazer, nossa, tudo valeu a pena. É uma sensação, gente, indescritível. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que era a sensação de, nossa, eu fui aprovado. Só você sendo aprovado, você saber como é que é a sensação. Então, eu quero dizer pra vocês que vocês vão conseguir, sim. Eu não consigo te dizer, você vai conseguir esse ano, você vai conseguir no ano que vem. Queria muito poder te falar isso. Porque eu sei que ia tirar um grande peso das suas costas. Mas o que eu sei é que você vai conseguir, independente de qual curso você queira, de qual faculdade você queira, a sua vaga já está reservada. E no momento certo você vai receber ela. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, desse momento aqui de terapia de vestibulando, vamos dizer assim, deixa um like nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários ideias de outros vídeos, de como você se sente nesse tempo de vestibular e tudo mais. E vai ser um prazer te ter aqui. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal para conseguir acompanhar o meu conteúdo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.